A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos meditar na palavra do Senhor, que se encontra em Lucas, no capítulo 21, e o versículo 37 e 38. E vamos ler também o capítulo de Lucas 22, versículo 1 também, e o versículo 2, que diz assim: E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo, de manhã cedo, para o ouvir. Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada de Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como uma mataria, porque temia o povo. Então, meus irmãos, esta palavra, ela quer nos ensinar. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava ali sempre no templo ensinando o povo, pregando o evangelho da verdade, o evangelho verdadeiro, genuíno. E ele ali e tinha os escribas, os sacerdotes, que não gostavam do Senhor Jesus por conta dos ensinamentos, da palavra ali que era verdadeiro, o que o Senhor Jesus estava ensinando. E eles não gostavam, os sacerdotes, os escribas, eram homens ali que, cheios de ódios, procurava de uma maneira matar o nosso Senhor Jesus. Sendo que o Senhor Jesus estava ali no templo ensinando o caminho da verdade, ensinando para o povo coisas que eles deveriam ensinar, coisas que eles ali eram sacerdotes, eram príncipes ali, eram os escribas, mas não ensinavam a verdade. Eles ensinavam o que o povo queria ouvir, para agradar os ouvidos. Mas o Senhor Jesus era diferente. O Senhor Jesus ensinava a verdade que estava escrito na palavra. A verdade, né? O evangelho verdadeiro que confronta o pecado. O evangelho verdadeiro. Ele não temia os homens, mas queria ali salvá-los, pregando o evangelho para que o povo se convertesse, para que o povo se consertasse, se endireitasse, né? Mas tinha aqueles escribas, os fariseus e sacerdotes que estavam sempre tentando o Senhor Jesus, querendo pegar o Senhor Jesus de alguma maneira para matar, porque eram os invejosos. E aí, espiritualmente, trazendo essa palavra para os dias de hoje, nós vemos tantos escribas e fariseus que estão dentro dos templos e vendo que o Senhor Jesus, vendo que o Senhor tem levantado homens, mulheres, crianças, o Senhor tem levantado seus pequenininhos dentro dos templos para falar a verdade. O Senhor tem levantado os seus pequenininhos para falar a verdade, pregar o evangelho verdadeiro nos 4 cantos da terra. E muitos têm se levantado contra esses pequenininhos do Senhor. Muitos têm, dentro dos templos, líderes se levantado para que venha
calar os pequenininhos que o Senhor levantou. Muitos que estão dentro dos templos estão desterrando, lançando fora aqueles pequenininhos que o Senhor tem levantado dentro dos templos para fazer a diferença, para pregar o evangelho verdadeiro, para falar sobre pecado, confrontar confrontar pecado, confrontar, né? Falando ali sobre a verdade que está escrito na palavra. Estão muitos se levantando contra os pequenos do Senhor, que o Senhor tem levantado, né? Existe muitos que estão apedrejando os pequenos do Senhor. Estão que nem os dias de antigamente. Porque antigamente, o que foi que fizeram com Estevão? Apedrejaram. O que foi que fizeram com os profetas? Apedrejaram. Por quê? Porque os profetas antigamente, eles falavam a verdade sobre o evangelho verdadeiro. Eles faziam o quê? Eles falavam que o Senhor, o que Deus estava mandando falar, né? E hoje muitos Deus tem levantado para falar o que Deus está mandando. Estão falando, estão testificando, estão exortando, estão ensinando. Mas muitos não querem ouvir, mas muitos não querem dar ouvido o que o Senhor está falando. Muitos não querem dar ouvido no que o Senhor está falando através da sua palavra, daquela palavra dura. Não querem ouvir, porque só querem ouvir Jesus te ama, fica como está, desse jeito. Somente isto. Não precisa de mudança. Só querem ouvir isso. Muitos, porque não querem ter crescimento espiritual. Querem estar do mesmo jeito, da mesma forma. Querem estar ainda no leite materno. Não querem crescer espiritualmente. Existem muitos desta forma, né, meus irmãos? Então, que nós venhamos atentar para a palavra do Senhor. Eu fico observando que os de dentro da casa do Senhor não querem receber a palavra. Não querem receber aquela palavra que confronta o pecado. E aqueles que estão de fora, eles recebem. E os de dentro da casa, que são do reino, não querem receber a palavra de confronto. E aqueles que estão lá fora, eles recebem. Sabe, meus irmãos, como é isto? É por isso que a palavra do Senhor diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Somente os escolhidos, são poucos os que serão salvos. São poucos. São poucos que receberão a palavra verdadeira, genuína, a palavra que confronta o pecado. São poucos. Porque ali, quando a pessoa recebe aquela palavra, gera o quê? Arrependimento, gera mudança, e ali será alcançado. Mas aqueles que não recebem a palavra, não muda, não se conserta, não se endireita, e ali não gera mudança, entende? Então, que nós venhamos atentar para a palavra do Senhor, porque ela é o nosso alimento espiritual. A palavra do Senhor é um alimento que nós temos de nos alimentar, para que venhamos nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros, e ter mudança e conserto para
vivermos uma vida plena, uma vida com Deus na eternidade. Amém? Que Deus os abençoe e a paz do Senhor Jesus.